Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui para o nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Esther, capítulo 1, versículo 19, que fala assim. Versículo 18, que fala assim. Hoje mesmo, continuou Memucã. As mulheres das altas autoridades da Pérsia e da Média vão saber do que a rainha Vashti fez e vão contar aos seus maridos. E por toda parte as mulheres não respeitarão seus maridos, e os maridos ficarão zangados com suas mulheres. Vou ler de novo. Hoje mesmo, continuou Memucã, as mulheres das altas autoridades da Pérsia e da Média vão saber que a rainha Vashti fez e vão contar aos seus maridos. E por toda parte as mulheres não respeitarão seus maridos, e os maridos ficarão zangados com suas mulheres. O que estava acontecendo aqui? Aqui, na história, essa parte da história, era um aconselhamento que o rei Xerxes estava tendo de um dos seus conselheiros. Esse aconselhamento que ele estava tendo, estava mostrando para ele que, pelo fato de o rei Xerxes ter chamado a Vashti perante a ele para ser apresentada ao povo e ela não ter ido, esse comportamento que ela teve, ele sendo rei e não ter sido atendido pela rainha, que já era um insulto, ok? Para ele naquela época, essa atitude que a Vashti teve queimava o filme do rei perante a todos ali. Se o rei não fizesse nada, seria como se ele tivesse acatado o que a rainha fez. Ou seja, como o rei era o poder maior sobre todo mundo ali, a rainha estaria sobre o poder dele. Se ele não fizesse nada, se ele fosse complacente com aquela situação ali. Porém, o aconselhamento que ele teve foi que ele precisava tomar uma atitude naquela situação, senão todas as mulheres do reino iam ficar sabendo daquela situação ali, daquele fator ali que aconteceu, e iam se sobressair em cima dos seus maridos. Entende? Coisa que naquela época não poderia acontecer. Até porque, por que o conselheiro fala assim, elas vão saber, hoje mesmo elas vão saber? Porque naquele dia ali do banquete que o rei estava dando, as mulheres dos seus respectivos maridos que estavam com o rei ali, estavam também dentro do palácio. Elas estavam com a rainha. Entende? Então ia ser um mau exemplo que ia ser dado perante ali do rei e da rainha, do Xerxes de Vashti, perante a toda a sociedade que estava ali. Então o rei Xerxes tinha que tomar uma providência em relação àquilo e ir contra como uma forma de punição a Vashti por ela ter desacatado uma ordem dele. Ok? O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Você precisa entender algo. A decisão que a Vashti tomou, que a rainha Vashti tomou, ela sofreu uma consequência daquilo ali. Ou seja, ela, por algum motivo, ela não quis se apresentar perante ao rei. Essa atitude que ela teve gerou uma consequência para ela. Ela foi destituída do cargo de rainha. Então, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Tudo que a gente faz na nossa vida, todas as escolhas e decisões que nós fazemos, vai gerar uma consequência. Ok? Então, se você escolhe ter, se você perante uma situação escolhe ter uma decisão positiva, perante a sociedade, vai ressoar como algo positivo. Mas se você escolhe ter um posicionamento negativo, esse posicionamento negativo também vai ressoar sobre a sociedade por um todo. O que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Você é cristão, ok? Você conhece o Evangelho, você busca ter relacionamento com Deus, você frequenta uma denominação, ok? Sabendo disso, toda decisão que você tomar vai refletir nas pessoas à sua volta. O que isso quer dizer? Toda decisão que você tomar
pelo fato de você ser um cristão, vai refletir na sociedade à sua volta de uma forma positiva ou negativa, aonde muitos estão banalizando o evangelho perante situações que passam, de decisões que tomam, que fazem como fazem por um todo, como se todas as pessoas cristãs no mundo fossem ruins como a pessoa está sendo, como uma decisão que você tomou. Então, o que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Quando você vem para Deus e resolve ter relacionamento com Deus, você está entrando numa família cristã, numa família de pessoas que acreditam em Deus, numa família de pessoas que têm relacionamento com Deus e que tentam andar conforme a vontade de Deus ali em santidade. A partir do momento que você toma decisões sozinho, sem consultar ao Senhor o direcionamento, você está colocando todos da família no mesmo barco. Então, as suas atitudes, elas refletem na sociedade. Entende? Então, tudo que você faz, você não faz sozinho. Por quê? Porque as pessoas que estão do lado de fora, elas vão ver a família cristã como algo banalizado, se você tomar atitudes erradas. Entende? Então, você tem uma parcela de responsabilidade dentro do reino. Não é porque você abriu a porta, não é porque você passou a seguir a Cristo, e passou a acreditar em Deus, que você está sozinho, que você é individual. Não. Você faz parte de uma família. Uma família de Cristo, que por sinal ela está crescendo para a glória e honra do Senhor. Só que o que a gente faz reflete nessa família. Então, se você toma atitudes negativas para ti, achando que só você vai sofrer a consequência, saiba você que pessoas à sua volta sofrerão a consequência junto contigo, pelas escolhas que você fez. E de um certo modo, mais abrangente, o que você está fazendo vai banalizar o evangelho. E quem está de fora vai ver que o que me adianta entrar para a família cristã, o que me adianta saber de Deus, o que me adianta conhecer ao Senhor, se lá dentro é tão ruim quanto aqui fora. Se lá dentro se dentro da família cristã existe tanto pecado quanto aqui fora. Para que eu vou me dar o trabalho de entrar e conhecer ao Cristo, Jesus e o Espírito Santo, se o que acontece lá dentro é a mesma coisa que fora? É isso que está acontecendo com o mundo cristão. A sociedade está vendo o mundo cristão, a família cristã, como algo comum, como algo que Deus aceita tudo. E Deus não aceita tudo. Então o evangelho está sendo banalizado por nós mesmos. Por que eu falo nós mesmos? Porque somos uma família. Então o que um faz, o outro também está sofrendo consequência. Entende? Então o que você faz reflete por um todo na sociedade cristã. Você não pode agir na sua individualidade. Somos uma família. Temos responsabilidade perante o Senhor. Então, as decisões que você venha a tomar, é necessário você consultar ao Senhor. Entende, gente? Vocês conseguem entender a gravidade e a responsabilidade que temos em nós? O que fazemos afeta o outro. Somos instrumentos do Senhor para trazer pessoas para a família, para essa família crescer cada vez mais. Então você precisa usar de responsabilidade sua perante a família de Cristo, para não banalizar.
Então, a partir de hoje, começa a ver suas atitudes, se elas condizem com o que Deus tem para ti. Agimos na individualidade para participarmos de uma sociedade a qual a gente venha trazer para nós, para perto de Cristo, outras pessoas que ainda não conhecem. Então, a gente age na individualidade para crescimento espiritual, porém, numa comunidade para crescer e desenvolver essa comunidade. Então, o que você faz reflete na família de Cristo, mesmo sendo um particular de Deus com você. Então, temos responsabilidade. Então, não faça as escolhas por impulsividade. Pergunte a Deus o direcionamento primeiro. Porque através da sua vida, pessoas conhecerão a Cristo. Através da sua vida, pessoas irão saber que com Deus não tem brincadeira. Que é sim, sim, não, não. Entende? É através do seu testemunho que pessoas conhecerão o Senhor. É a sua individualidade que trarão pessoas para dentro de uma família. Para dentro de um todo ali. Então, primeiro Deus nos trata na individualidade. Mas a gente faz parte de um todo. Do corpo de Cristo. A gente faz parte da igreja de Cristo. A gente faz parte de uma família. Então, Deus trata com cada um na individualidade para um montante ficar junto. E um ajudar o outro. Não ser individualista. Um estendendo a mão para o outro. Você não tem que competir com o seu irmão. Você tem que ajudar o seu irmão. Você não tem que falar mal do seu irmão. Você tem que aconselhar o seu irmão. Mediante a palavra do Senhor. Porque além do próprio cristão estar banalizando o evangelho, o próprio cristão está atacando o irmão. Isso não pode acontecer. Sabe por que isso está acontecendo? Porque você não está liberto. Porque se você tivesse liberto, haveria dentro de você compaixão e amor ao próximo. Então é necessário você buscar a Deus na sua individualidade, para fazer parte de um todo. Entende? Então buscamos ao Senhor na nossa intimidade, na nossa individualidade, para gerar um relacionamento com Ele. Porém, precisamos agir em sociedade, em comunhão com os nossos irmãos. Entende? Então começa a perceber que a partir de hoje, você tem esse conhecimento agora, você não está mais leigo no assunto. Coloque isso em prática na sua vida, a partir desse momento, para quando você tomar decisões, você saber que a decisão que você toma implica e prejudica outras pessoas à sua volta, que você não está sozinho, por mais sozinho que você seja. Entende? Você faz parte de uma família. E tudo o que um faz reflete na família. Então não banalize o evangelho, porque você é o cartão de visita do evangelho. Se as pessoas de fora que ainda não conhecem Jesus começarem a se espelhar em você, devido às atitudes que você está tendo erradas, elas não vão vir conhecer Jesus, porque você está banalizando tudo. Entende? E o intuito de Deus é que milhares de pessoas venham a conhecê-lo para poder serem libertos também. Para poderem terem a oportunidade de viver os planos do Senhor para suas vidas. É a sua vida que Deus vai usar. Então é necessário que você tenha responsabilidade perante a você, perante a família de cristã e perante a Deus. Então não banalize as coisas de Deus. Seja fiel ao Senhor, obediente à palavra, tendo um relacionamento com Ele e andando em comunhão com os irmãos da família de Cristo. Tá bom? Essa foi a mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.